Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Hoje, com a presença do consultor Paulo Queja, eu já quero começar aqui o programa. Nesse meio do ano, muitas universidades oferecem os seus cursos, né? Aquelas que têm cursos semestrais, é muito comum. Eu queria te perguntar, eu não sei nem se é a tua área, mas é um tema que as pessoas me perguntam hoje, como está difícil escolher atividade, profissão, né? O jovem, ele tem tantas opções, né? E cada vez opções até mais diferentes, né? do que o tradicional, não é? E eu estava lendo. Aliás, o Fantástico passou uma matéria no domingo interessante, dizendo que faltam profissionais para as radioterapias, né? Hoje, a necessidade do combate ao câncer, a radioterapia é um tratamento importantíssimo, fundamental. E são poucos os profissionais. Você precisa do físico para calcular, fazer todo o cálculo da radioterapia. Você precisa do profissional médico, o operador do equipamento, né? E nós tivemos, na época do Fernando Henrique Cardoso, eu acho que um grande malefício para a educação nesse país, que foi a extinção dos cursos técnicos, né? Que formava muita mão de obra, não é? No curso técnico que você precisa, natural, né? Não adianta você ter só engenheiro, você precisa ter os outros escalões. E acho que empurrou uma grande massa. As pessoas hoje todas querem fazer uma faculdade e às vezes acabam não aprendendo o que aprenderiam num curso técnico, não é? Até pelos valores, enfim. E acho que entramos num choque. Tem muito cacique para pouco índio. Boa tarde, Paulo Queijo, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. É sempre um prazer estar aqui com vocês, na minha participação mensal no programa. Em relação a faculdades, esse momento é um momento de busca de matrículas, né, para as faculdades, mas é um momento na nossa região difícil, porque nem todos os cursos conseguem completar vaga no meio do ano, apesar de todos os cursos serem semestrais. Todos eles são semestrais, mas nem todos os cursos fazem vestibular no meio do ano, porque às vezes não vale a pena, né? Mas no geral, muitos deles acabam fazendo. Quando você fala do malefício que houve naquela época, foi uma falta de planejamento, eu acho que uma falta de visão de futuro naquele governo, especificamente. Hoje nós temos essas opções, temos aqui no estado de São Paulo as ETECs e a FATEC, que nunca deixou de existir, mesmo naquela época, né? Onde você tem um tecnólogo, faz um curso de 2 anos, seja de tecnologia da informação, hoje de logística, de administração, onde, inclusive, tivemos professores na nossa faculdade que foram professores, o Nunes foi um caso, professor lá na faculdade, na FATEC, né, e outras pessoas mais. Então, assim, a formação dessas pessoas para o mercado, como a FATEC, são pessoas que, na maior parte, acabam sendo empregados. Pela qualidade do que é feito, né, de formação, e pela necessidade no mercado, principalmente quando se fala de tecnologia da informação, de analista de sistemas. Mas você vê, o Treinar se qualificava um monte de gente, né, teve que mudar os seus currículos, e eu me lembro na época, muita gente que trabalhava na Petrobras e tanto na Cosipa, na antiga Cosipa, eram oriundos do Treinar. O Treinar tinha um laboratório muito forte, né? Sim, é verdade. Não sabia que eram todos oriundos de lá, mas é mesmo. Um trabalho muito grande lá. Um trabalho, tinha muitos cursos lá. E outros cursos, o saudoso Jorge do Vale, hoje a empresa é administrada pelo seu filho, né? Mas eu estou te falando isso porque eu encontro uma dificuldade muito... Tem um botão aqui, está insistindo em sair do lugar. Eu vou costurar esse botão aqui, você vai ver. Está pensando o quê? Comigo não tem esse negócio não. Agora ficou. Camisa nova e o botão não quer ficar no lugar? Está parecendo
parecendo os meus cabelos, o que já... Eu estou falando essa questão da capacitação, e você está falando da faculdade. Ontem eu assisti uma entrevista do Atala, né, que é considerado um dos melhores restaurantes, o Alex Atala, né, um dos melhores... o restaurante dele é considerado um dos 10 melhores do mundo. Já foi o mais, no ano passado foi o melhor do mundo. Melhor? Esse ano ele caiu 2, 3 posições. Nossa lá. Né? E ele falou uma coisa interessante quando perguntado se tantas faculdades de culinária, né? E ele disse que não dá uma. Tem mais de 100, mas não dá uma. Né? Quer dizer, e essa é uma reclamação que eu escuto em várias áreas. Por exemplo, na área médica, eu já ouvi dizer isso. Olha, tem muita faculdade de medicina, mas boa mesmo, dá para contar nos dedos de uma mão. O que acontece, acho, no geral, é a questão do controle de qualidade do resultado dessas faculdades, universidades. As provas que são feitas medem de forma um pouco capenga esse desempenho, mas eu também, eu estou de licença, mas eu sou professor de faculdade também. Sempre, no meu caso, meus colegas lá, nós nos preocupamos a qualificar, a preparar esse pessoal para o mercado de trabalho. Porque quando a gente fala de administração, não é uma USP, por exemplo, que tem um foco também muito grande na parte acadêmica, o foco da universidade, dependendo da sua missão, precisa ser muito claro. A faculdade onde eu dou aula, por exemplo, a missão dela é formar profissionais, não é formar pessoal para dar aula. Okay? Então tem muito claro isso, e toda a experiência de quem vai lá é voltada para preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Todo o currículo ele é adaptado a cada 2 anos em relação à necessidade das empresas. As empresas são consultadas e toda a adequação do currículo é feita em cima das necessidades da empresa. Não são muitas as faculdades que fazem isso. Então esse é um diferencial que às vezes se dá quando você tem um curso técnico bem montado, bem voltado às necessidades do mercado, como alguns que foram voltados aí para a área da própria COSIPA. Como é que hoje, qual é a dica que você dá para quem quer escolher, o jovem de 15, 16, 17 anos que quer começar a escolher sua carreira profissional? Eu acho que primeiro ele tem que pesquisar, porque assim, é muita coisa. Dentro de uma área só, dentro de um foco, você tem várias possibilidades. A engenharia é um exemplo. Começa assim, vai desde o início. Primeiro ele escolhe exatas biomédicas ou humanas, ou não. Começa por aí? Ele pode ver aquilo que ele tem afinidade. Então, assim, hoje as escolas, muitas escolas fazem essa questão de mostrar profissionais para conhecer. Antigamente fazia aquele teste vocacional. Está em uso isso? Eu acho que ainda tem, me parece que ainda é feito. Eu tenho restrições com relação a alguns trabalhos nesse sentido, porque você descobrir a vocação de alguém apenas com testes eu acho um pouquinho complicado. Não estou fazendo crítica aos testes em si. Eu acho que isso não pode ser definitivo. Ficou um pouco aquém. Meu irmão fez um teste bem pesado na época que ele fez. Eu fiz mais simples, mas ele fez um acompanhamento, um especialista e tal. Vida. Acabou direcionando. No final das contas, ele fez engenharia, hoje ele é advogado, né? Ele fez engenharia mas ele fez engenharia naquilo que ele optou fazer. Numa faculdade respeitada no Brasil, a Mauá, né? Uma faculdade fortíssima. E depois, como foi uma época do Collor, né, que teve pouca condição de emprego, ele acabou indo para a área de direito. Foi trabalhar lá, foi ajudar meu pai na parte de informatização do escritório em 90, hein? 1990, informatização naquela época. E aí com isso... Quando houve a liberação, né, que o Collor trouxe não tinha nada, né? E aí ele começou a pegar contato com isso, foi fazer a faculdade bancou a própria faculdade e tal, e hoje atua muito bem nessa área. Quer dizer, eu falo que ele é um advogado com uma formação em engenharia fortíssima. Mas olha, você vê uma coisa interessante, o Arnaldo Haddad, que é médico, ele com 50 anos se formou, com 50 anos começou a fazer uma faculdade de Direito, hoje ele advoga, defende só a especialidade dele, casos médicos. Porque ele é um profissional, tem um conhecimento. Mas são os dois, concorda? É o cara que fez medicina e aí ele descobriu que no teste vocacional talvez não desse. Uma faculdade pesada, falando assim, no sentido de você ter que fazer residência. Medicina não é uma entrega, né? Porque direito você tem que fazer 5 anos pra você fazer a faculdade. Tem muita gente que faz na barriga. Não, mas você tem que estudar bastante e tal. É uma coisa. Tem muita gente que faz direito e não atua como advogado. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem 2 coisas importantes. Primeiro, nós temos que rever
os cursos de medicina no sentido de que o cara termine o curso e possa praticar medicina. Deveria ter o tal da avaliação, né, que o CREMESP quis e que começou a criar muito problema. Esse é um ponto. O segundo ponto, não é, que eu acho que é fundamental, eu conheço pessoas que terminaram a faculdade de Direito, não é, e vão fazer cursos para poder passar na OAB. Quer dizer, o cara não consegue fazer a OAB se não fizer um vestibulinho. E tem alguns que depois que tiram a OAB, fazem um curso para saber como é que eu começo a trabalhar, que o cara também não consegue, né? Como é que faz uma petição e tal. Essas coisas, é aí que eu acho que é a fragilidade do ensino. O cara deveria sair da faculdade com essa formação. E o que eu escuto, não sei se eu estiver errado, você que é professor universitário, o que eu escuto é que os professores perdem muito tempo na faculdade ensinando o que o cara não sabe, o que o cara não trouxe do colegial. Não dá para eu entrar nesse ponto porque eu não tenho essa pesquisa. Aqui existe déficit quando o aluno chega na faculdade. Sim, eu tive um caso numa turma da faculdade que eles chegaram para mim na aula, eu dava gestão de operações, qualidade, produção e tal, projetos e logística, né, que são 6 módulos, 4 módulos, cada um semestral. De eles falarem assim, pô, a gente está desmotivado, fala com a gente agora, no curso de administração. Mas isso é muito normal no curso de administração, porque ele começa muito aberto. Depois você escolhe, como na época que nós fizemos não tinha essa condição de escolher, hoje você escolhe finanças, marketing e tal. E estava naquele momento ainda de não escolher, alguns já tinham escolhido. Então, dos 30 na sala, sei lá, 40 na sala, 3 ou 4 tinham muito claro o que iam fazer, o restante ainda estava pensando. Eu fiquei uns 40 minutos a 1 hora trabalhando metas e objetivos e a questão de foco deles. Não que eu resolvesse nesse momento, mas eu conversei com eles sobre isso. E peguei daqueles que estavam presentes, por que eles tinham escolhido algum foco específico, né? E foi interessante porque eles se espelharam naqueles que estão lá. Às vezes o que a gente percebe, aliás, normalmente o que a gente percebe é o profissional ou aquele que será um profissional, o que ele quer da vida, o que ele quer como profissional. E cá para nós, quem tem 17 anos, 18 anos, isso é um absurdo de se fazer escolha. É verdade. Eu tenho pessoas na família, eu tenho, por exemplo, meu sobrinho, que é o Lucas, ele fez ciências sociais, eu acho que ele já sabia disso há muito tempo. É muito incomum isso acontecer, né? É verdade. Ele é cientista político, fez USP, fez mestrado, né? Mas, assim, é algo que é uma aberração. Saber logo no início, né? Ainda mais ter essa decisão. Um curso tão técnico. Eu conheço pessoas que têm essa decisão, olha, eu quero ser isso. Então o cara nasceu já em algum momento, né? Sim. Deu esse destaque, mas não é a regra. Eu acho importante, assim, a gente trabalhar nas crianças, como eu trabalhei já com empreendedorismo, crianças, com jovens, estimular essas crianças a sonhar. A pensar em possibilidades, a conhecer o que os outros fazem. E, por exemplo, eu quero ser veterinário porque eu gosto de animal. E aí eu estava com uma criança falando assim, eu gosto de animal. E aí ela perguntou assim, será que dá para dar banho em cachorro se eu for veterinário? Eu falei, dá, mas você vai fazer mais coisas, você vai dar injeção. Ela assustou, mas vem cá, eu ia mostrar para ela como é que funciona isso. Você sabe que eu tenho um conhecido que ele adorava animais e tal. O negócio dele era ser veterinário. Ele fez veterinário, hoje ele é vendedor de produtos veterinários. Não tem nada a ver, né? Então, e hoje ele precisa de marketing, né? Sim. Ele precisa de relações interpessoais. Não tem nada a ver, mas vamos fazer um intervalo? É muito rápido, eu ainda estou decidindo. Olha, até hoje eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei se eu compro uma bicicleta, eu estou em dúvida. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Estamos de volta ao vivo, vou mandar um abraço especial meus amigos da Ozan 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante, eu estive lá com o Nelson, Nelson da Capitinga, grande Nelson, lá no Boqueirão Express Grill, ao lado na rua Lobo Viana, 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Quem também nos apoia, os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! E o Buffet Maison Vanut, na Avenida dos Bancários. Tivemos festas lá na sexta, sábado, domingo. Olha, estou muito feliz, a receptividade é muito grande. E sempre com decorações diferentes, temas, novidades. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Nessa segunda-feira, início de semana, há 10 dias da Copa, não é isso? É. A Copa começa dia 12. Parece que é isso. E o jogo já é dia 12 ou é dia 13? Quem já sabe essas datas? Alguém sabe, Marcelo? É dia 12. Dia 12 começa a Copa. E já tem o primeiro jogo também. Abertura e jogo, dia 12. Dia dos Namorados, também. Juntou tudo. Abertura da Copa. Ó, vocês prepararam a tirinha que eu pedi para essa semana? Se eu tiver um programa que eu pedi uma frase, você está preparada? Para não ter estresse como teve sexta-feira? Então tá bom. Então na segunda-feira, aliás, dia 12, nós vamos ter início da Copa, né? Que eu tô surpreso, né? Porque os Black, como é que chama? Black Box, né? Vão se juntar com o PCC. Acho que vão parar o Brasil. O ministro Cardoso estava preocupado, ele que teve as filhas, né? A filha e a ex-mulher vítimas de uma tentativa de assalto ou sequestro. Ninguém sabe nada, que é uma coisa interessante nesse país, né? O que mais você vê, Queja, é o poder constituído, né, a polícia, pedir para que você faça boletim de ocorrência. Você tem que fazer um boletim de ocorrência. Foi roubado, celular, qualquer coisa, vai lá e tem que fazer um boletim de ocorrência para preservar e para transformar em números, né, para que a polícia possa saber o que agir. O ministro da Justiça não fez BO. Não fez o BO, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, aliás, né? A polícia sabe, mas o que se sabe é que houve essa tentativa de, olha, não sei não, esse país vai viver um momento difícil na Copa e a gente torce para que os poderes constituídos possam administrar os problemas. O que mais me deixou estarrecido, eu não li essa notícia ainda, eu vou buscar, eu vou procurar, de que a FIFA publicou uma tabela de preços dos produtos que podem vender dentro dos estádios. É verdade isso? Alguém viu essa notícia? Não. Vocês viram aí essa notícia? Vocês não leem jornal também, querem saber das coisas como? Você leu essa notícia, Marcelo? Marcelo é um cara culto, hein? Marcelo leu.
O Marcelo é um cara culto. Diz que a pipoca é 10 mango. Refrigerante é 7. Deve ser aquela pipocona, né? Não, 10 mangos diz que é tabelado, porque eles ganham uma grana em cima. Nossa. A FIFA, olha, há 2 anos atrás, teve aquela polêmica que a FIFA veio que tinha que vender cerveja nos estádios, contrariando uma proibição. É proibido vender, né? Você tem uma lei federal que proíbe venda de bebida nos estádios, bebida alcoólica. Então aí os caras vêm, mudam tudo e a gente tem que obedecer. É o capitalismo, né? Aqui a FIFA é internacional, eles são superiores. Né, eles são superiores. Falando em direito, né? Falando em direito, são superiores. É brincadeira, hein? O pessoal acha que é verdade, brincadeira. Não, mas eu particularmente acho que tem coisas que não podia mais. É uma tendência, né? Você é mandado, ou manda ou é mandado, você que escolhe, não é verdade? Hoje nós estamos sendo mandados. Bom, eu estou conversando com o Paulo Queja, consultor, nós estamos falando de opções de escolha, né, de profissão. Isso nós estamos dizendo do jovem, mas passa por muitas pessoas que ficam em dúvida, até depois dos 18, 19, 20 anos, às vezes termina a faculdade, não sabe, termina o colegial, ou você tem muitos casos da pessoa que começa uma faculdade, vê que não é aquilo que vai lhe atender, né, e vai buscar outras profissões. Mas tem mais. Tem pessoal acima de 40 anos, 50 anos que busca novas colocações, novos posicionamentos. E hoje, com a longevidade das pessoas, né, você vivendo mais, a média de 80 anos pelo menos, a gente tem gente que muda a sua profissão com 40 anos, faz outra coisa totalmente diferente. Olha, eu vou contar um segredo aqui para vocês. Durante essa semana eu tive que levar minha esposa no Ana Costa, no hospital lá, e até estava legal lá, parabéns ao pessoal lá do Ana Costa, e eu até falei com a Fernanda no elevador, vou fazer medicina. E alguém vai dar risada. Eu morro de medo de injeção, sangue, fratura, essas coisas, eu morro de medo. Mas eu acho que é uma das profissões, aliás, é uma atividade empresarial que vem cada vez crescendo mais, que vai entrar em choque, né, nos custos, a saúde está muito cara, a gente vai viver e que você fica à mercê, às vezes, de profissionais que nem sempre dão nem a atenção e nem a qualidade de conhecimento suficiente, né? Isso é um problema grave, né? Que deve ser pensado. Eu sei que o Sindicato dos Médicos pensa muito nisso, como é que está saindo o profissional formado da Faculdade de Medicina, né? Qual é o médico que nós vamos ter amanhã. E eu falei para a Fernanda que eu vou fazer medicina, porque é inerente. Hoje você, é lógico, no exagero, né? Mas hoje você vive numa situação que você tem que ter alguém na família que tem esse conhecimento médico, de contatos inclusive, para saber qual profissional deve procurar, o que deve fazer, porque, olha, procure um pronto-socorro de emergência nos hospitais em Santos e você vai descobrir que há uma carência muito grande de bons profissionais, Quejão. Tem a questão do preparo, não só na bagagem profissional, técnica, mas também preparo no relacionamento humano. Que é importante. Que ainda é uma deficiência que os cursos humanização, têm. Né? Isso, eu tive caso de ir num hospital e a pessoa muito nova e tal, isso acho que não é problema desde que ela tenha condição disso. Primeiro que a roupa estava super inadequada, embaixo da roupa do jaleco, achei muito estranho, né? Uma roupa muito florida e tal, mas isso é gosto pessoal, né? E a pessoa, o médico, né? Médica, na verdade, não olhava no rosto da gente, não falava direito, não explicou nada direito, a pessoa com muita dor. Olha aí. Então, assim, eu acho que se você vê uma pessoa há muito tempo fazendo uma coisa, você pode falar assim, a pessoa está desmotivada porque há muito tempo faz isso. Né? Mas uma pessoa nova, né? Que começou agora, que trata você de uma forma muito ruim, né? Muito número. E aí tive que voltar, falar com a pessoa, falar com o chefe da área e falar com a pessoa, olha, está com dor. Eu falei assim, eu vou dar, mas não vai adiantar nada. Muito obrigado, né? Então fica uma relação muito ruim. Mas eu acho que os hospitais, de uma maneira geral, em São Paulo eu sei que alguns hospitais têm trabalhado muito isso, têm trabalhado com seus profissionais de todas as áreas, humanização.
Né? Parece que o camarada, em muitos casos, ele entra no hospital, deixa lá a alma dele do lado de fora e leva só a carcaça. Né? Isso é muito ruim, porque, na verdade, por mais que pareça, o hospital é um estabelecimento empresarial. Claro. Não é? Nós não estamos falando do hospital público, nós estamos falando dos hospitais privados que atendem no plano de saúde que você paga. Né? Acho que a baixa remuneração, em alguns casos, né, e nós estamos vivendo um momento hoje que se discute muito a cesariana ou o parto normal, e isso está intrinsecamente relacionado com o valor pago, não é? E a disponibilidade do profissional médico. Né? Quer dizer, a cesariana, o cara marca lá sexta-feira, 10 horas da manhã, e recebe um X. O parto normal, ele tem que estar com o telefone ligado, né? E você veja os números no Brasil. O Brasil é o campeão de cesarianas no mundo. E aí, falando um pouquinho depois, né, a dificuldade hoje de ter pediatra. Não tem. Que assim, tem hospital que não tem, a questão de fechar, o problema recente de um dos hospitais aqui, fechando a ala de pronto-socorro, de pediátrico, a interferência da Associação dos Médicos, falando que isso não pode acontecer, por falta de profissional. E o ginecologista, você tem obstetra, você não tem. Quer dizer, você tem obstetra, e foi essa crise, o fechamento da maternidade, tem mais a ver com a falta de profissionais que queiram trabalhar. Olha, eu me recordo, a Santa Casa me trouxe uns números aqui de valores que os planos de saúde pagam em determinados procedimentos. Então nós também não podemos exigir muita qualificação, muito conhecimento, muita vontade quando o cara ganha mal, né, Queijão? A princípio não, mas a gente como cliente não pensa muito dessa forma, né? Então, como a gente pensa assim, o mercado funciona assim, precisa mudar. Precisa mudar. As organizações de classe, as entidades de classe precisam fazer alguma movimentação para isso. E claro, políticos e a gente também junto aos nossos representantes. Acho que isso é o mínimo. E tem solução, porque você vê em São Paulo hospitais que conseguem, e não estou falando de Sírio-Libanês e Albert Einstein, você tem hospitais medianos que conseguem atingir um grau de satisfação. Eu vou falar uma outra coisa aqui que eu acho estranho, tá? E assim, isso não é comum, mas acontece. Já vi médico, por exemplo, me mostrando uma carga horária semanal de 80 horas de trabalho, e aí eu olho aquelas 80 horas e ele não faz as 80 horas. Não tem como. Não tem como fazer. Então, o quanto eu preciso burlar o sistema para poder receber um valor razoável. Quem engana quem, né? Pois é. E aí o negócio vai ficando mais caro. Eu preciso encerrar o programa, mas eu vou encerrar com... isso é caso verídico. Tinha um médico que ele terminava o plantão dele às 7 da noite em Santos e começava o plantão dele 7 da noite na Praia Grande, né? O cara é bom, hein? O cara eu apelidei o cara de The Flash, porque não tinha transporte. Não é verdade? Teletransporte. Ele pegava e... Muito obrigado pela participação, viu? Augusto, só lembrar do programa Talentos em Foco, toda quinta-feira às 21 horas. Amanhã às 4 horas da tarde tem a reprise da semana passada. A Lena Almeida falou de como falar em público. Foi um programa muito legal. Almeida. Lena Almeida. Psicóloga. Como falar em público. Isso, ela tem livro. Curso, hein? Ela lançou o curso que ela costuma dar. E foi muito bom, ela deu ótimas dicas. Que legal. E vale a pena vocês assistirem. Vocês podem assistir às 4 horas da tarde, também podem assistir no YouTube e no nosso canal. Okay? Muito obrigado ao Paulo Queijo, a você telespectador. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.